agora no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos começar hoje um percurso longo, pelo capítulo 6, são 71 versículos. Eu não vou pregá-los todos de uma vez, mas hoje nós vamos até o verso 14. Inclusive, irmãos, eu queria aqui explicar, o verso 15 é um verso que ele faz conexão tanto com esta primeira sessão quanto com a próxima. Então, vou lê-lo para que haja melhor entendimento, porque eu vou utilizá-lo agora e vou utilizá-lo na próxima vez, se nós estivermos aqui para ouvir a pregação em João 6. Então, nós vamos ler até o verso 15, mas o texto ele tem esse verso como uma conexão das duas sessões. Verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nós precisamos aprender da Tua palavra e precisamos saber o que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Tudo o que temos é um homem pecador para falar, incapaz, Senhor Deus, e indigno de estar nesse lugar. Mas assim como o Senhor usou Moisés, Paulo, Pedro e tantos outros pecadores, usa-me, Senhor. E assim como o Senhor falou para essa multidão, fala também para o Teu povo que está aqui reunido, a fim de que nós possamos ver as maravilhas do Evangelho sendo apresentadas e sendo desvendados os nossos olhos, Senhor Deus, que estão muitas vezes embotados pela nossa própria carnalidade. Que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor requer de nós aqui nessa noite. E que também, se há no nosso meio alguém que não Te conhece, que seja salvo pelo pão da vida. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Uma característica muito forte da política brasileira e latino-americana é que nós somos muito dados ao populismo. A vertente que ensina que você tem que, de alguma maneira, agradar as pessoas com aquilo que é mais imediato, aquilo que é mais fácil e que gera rapidamente popularidade. E que arrebata os corações dos teus eleitores. E que faz com que a pessoalidade ela bata mais forte até mesmo do que a racionalidade na hora da decisão. Nós já passamos por isso muitas vezes aqui no nosso país. Um grupo político
que ficou famoso, ele simplesmente se pautava nisso, em dar, né, em conceder regalias, né? Ele dava um pouco ao pobre e com isso ele retinha ali a atenção do pobre. Não estou nem questionando aqui se isso é justo ou não em todos os casos. Eu entendo que, inclusive, em alguns casos é necessário para que as pessoas sejam mantidas minimamente, mas a intenção sempre era outra, era gerar popularidade. Dava muito mais aos ricos e uma miséria aos pobres, mas retinham todos com grande popularidade. Até que esse castelo de areia veio abaixo quando tudo foi descoberto. E o que eles queriam, na verdade, como Judas, era retirar o que se tinha na bolsa. Judas disse: não devemos usar o dinheiro, né, de maneira equivocada, quando aquela mulher derrama o perfume sobre Cristo. E ele dizia: nós não devemos gastar as finanças dessa maneira. E aí o autor, o próprio João, diz: quando na verdade o que ele queria era retirar o que estava na bolsa. Ele era tesoureiro da igreja. Cada um tenta ganhar popularidade da maneira que consegue. E as pessoas fazem de tudo para ter popularidade, não só os políticos. A nossa época, ela deu voz, deu vez ao anônimo. O anônimo que ninguém sabia que existia, agora tem um smartphone, e com esse smartphone ele faz vídeos e ele fala a respeito da sua casa, daquilo que ele faz em casa, e ele vira uma pessoa popular, apresentando simplesmente o dia a dia, o cotidiano da sua casa, e dessa maneira, mostrando aquilo que todo mundo se identifica, ele se torna alguém popular. E as pessoas se identificam tanto com esse tipo de personagem que elas passam a seguir e até mesmo passam a admirar. Um sujeito que tudo que tem para dar é mostrar o que tem dentro da sua casa. A popularidade está aí e muita gente se beneficia disso. Os políticos fazem isso e aqueles influenciadores digitais também sabem muito bem como isso tem força. Pois bem, este capítulo, capítulo 6 de João, é um capítulo onde Jesus começa com a popularidade lá em cima. Todo mundo queria seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas o final do capítulo é o contrário. Eles abandonam o Senhor. Porque eles começam por um motivo errado e terminam de maneira errada. Aqueles que seguem Cristo pelo motivo errado, fazendo um populista, rapidamente o abandonam. Aqueles que esperam que Cristo dê aquilo que eles acham que precisam imediatamente, e muitas vezes recebem, quando aquilo acaba, quando aquela bênção acaba, eles vão embora. Quantas vezes na sua vida, na sua caminhada cristã, você não já viu isso acontecendo na igreja? Pessoas que chegam destroçadas na igreja, problema no casamento, desempregadas, problema com os filhos. Então elas chegam na igreja e dizem: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho o que fazer. Eu preciso de Cristo. E nós dizemos: sim, Cristo pode resolver os teus problemas. Mas veja só, Ele não está aqui para isso simplesmente. Existe aqui uma série de coisas que você precisa rever na sua vida. Não é simplesmente o problema do teu casamento, é o problema do teu relacionamento com Ele, tua vida espiritual. E quando as coisas começam a complicar, muitos já de primeira hora vão embora. Porque o que eles queriam ouvir é: sente aqui que nós vamos resolver o teu problema imediatamente. E não é assim que funciona. Aqueles que buscam em Cristo a solução dos seus problemas encontrarão. Mas o maior de todos os problemas não são estes que nos assolam no cotidiano, mas o problema original, que é o pecado. Observe que aqui por várias vezes o texto vai nos dando esses sinais, que o motivo pelo qual a multidão seguia Cristo era um motivo equivocado. No verso 2 ele diz: seguiam a numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Logo na abertura do texto, por que essa multidão estava seguindo Cristo? Por um motivo óbvio:
eles viam os enfermos sendo curados. Aqui no capítulo 5, observe, capítulo 5, você tem a cura, final do capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei, e no início do capítulo 5, a cura de um paralítico. Esses dois eventos fizeram com que uma multidão seguisse Cristo. Mas entre os eventos e esta multidão se formar, você tem aqui uma porção da palavra de Deus toda dedicada a Cristo explicar qual é a sua missão. Todo o final do capítulo 5 que nós vimos nos últimos sermões é Cristo explicando qual é a finalidade da sua missão: salvar o homem, retirar o homem da sua situação de miséria espiritual. E isso eles não ouvem, eles só veem os milagres. Eles só querem saber dos milagres. Não são poucos os que seguem Cristo assim. Naquela época era uma multidão. E hoje também é. Observe as igrejas, entre aspas, que prometem domingo, 18 horas, culto do milagre. Essas igrejas não têm a quantidade de pessoas que nós temos hoje aqui. Algo em torno de 70, 80 pessoas, não mais do que isso. Elas vão ter muito mais do que isso. Elas estão abarrotadas, porque as multidões seguem Cristo para ver o milagre. Eles seguem Cristo de maneira equivocada. Final dessa sessão também nos lembra esse mesmo ponto. Veja, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus multiplicou os pães, eles rapidamente observaram: esse homem tem que ser o nosso rei. Ora, qual o problema de fazer Cristo rei? Cristo não é rei? É. Só que o que foi que levou-os a concluir que Cristo é rei? Se esse homem resolve o nosso problema de fome, está aí quem vai resolver o problema de Israel. O brasileiro quantas vezes já se iludiu com isso, né? Ele fez muito, ele deu comida ao povo. O pobre viajava de avião. O pobre estava na universidade. Esse homem precisa ser o nosso governante. Cristo precisa ser nosso rei. Por quê? Porque ele matou a nossa fome. Mais uma vez, verso 24, o texto diz ainda do mesmo capítulo: quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Mestre, veja como eles se dirigem a Cristo. Tu és o nosso mestre, tu nos ensinas. A resposta de Cristo é, verso 26. Responderam Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Ele não entrou na conversinha daqueles homens bajuladores que chamaram ele de mestre, porque eles nunca quiseram ouvir o ensino do mestre. Ele disse: vocês só estão me procurando porque comeram pão. Vocês só querem comer pão. Trabalhai pela comida que não perece. Então, esse é o ponto aqui do texto. O ensino equivocado a respeito dos benefícios de Cristo. Quantas vezes você já ouviu que o Evangelho vai lhe trazer mudança na sua casa, mudança no seu casamento, ou vai lhe dar um casamento? Vá para a igreja, minha filha. Você aí está solteira, vá lá tem muito homem bom. Você está desempregado, vamos lá na igreja, a gente vai orar por você, Deus vai lhe dar um emprego. Veja, todas essas coisas podem acontecer. Mas você não pode oferecer Cristo dessa maneira. Cristo é muito mais do que um gênio da lâmpada, do que um político populista que vai resolver o problema imediato do homem.
E ele deixa isso claro por meio do evangelista. O evangelista percebe, né, percebendo o todo do evangelho e do ministério de Cristo, ele diz no verso 1: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A localização geográfica passa a ser utilizada por João para demonstrar a rejeição de Cristo. Cristo foi rejeitado do outro lado do mar, e nós acompanhamos. Mesmo fazendo todos esses milagres, ele era rejeitado como o grande Messias. Agora, a parte geográfica é outra, mas o problema continua sendo exatamente o mesmo. Cristo é rejeitado por onde ele passa. Isso não quer dizer que ele não tem uma multidão seguindo. Veja o verso 2. Seguiu numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Você sempre consegue perceber, mas é tanta informação que João vai jogando aqui que você precisa começar a separá-las e organizá-las para poder entender melhor o que ele quer nos informar. Havia uma multidão, numerosa multidão, que seguia Cristo pelos motivos errados, ainda no verso 2. Eles viam os sinais e seguiam Cristo. Depois ele diz: então subiu Jesus ao monte. Olha, veja, tem uma multidão, Jesus acabou de desembarcar ali, a multidão segue. Ele sobe no monte. O que é subir ao monte? Ele vai tomar assento como profeta. Ele vai tomar o lugar de ensino. Esse era o objetivo de Cristo ali, ensinar aquela multidão. E o melhor lugar, o púlpito daquela época, era o monte. Você sentava as pessoas ao redor do monte, na parte baixa do monte, e o profeta ficava acima. Ele sentava ali não para descansar, como diz Matthew Henry. Ele não estava ali para descansar. Ele não estava ali também para receber glória e honra das pessoas, não. Ele estava ali com um único objetivo: ensinar a numerosa multidão. Então ele pontua a época do ano. Verso 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então havia uma multidão, Jesus havia desembarcado, ele sobe ao monte para ensiná-los, e de cima do monte é lembrado a época do ano. A Páscoa está próxima. O calendário judaico é diferente do nosso. O nosso primeiro mês é janeiro. O primeiro mês de um calendário judaico é o mês de Abib, como está lá posto em Êxodo capítulo 12. Porque foi exatamente o mês que o Senhor libertou Israel do Egito. E neste mês, aos 14 do mês de Abib, por volta ali de março a abril, depende ali da época do solstício, né? Dependendo disso aí, você tem entre março e abril, então é a festa da Páscoa, aos 14 do mês de Abib. Os 14 desse mês você tem o cordeiro sendo morto para a libertação dos homens do cativeiro. O cordeiro de Deus está sendo apresentado próximo à Páscoa. 6 meses a um ano depois do que aconteceu no capítulo 5, mais ou menos o intervalo de tempo daqueles primeiros sinais que ele fez ali, ele agora se assenta para se apresentar como o Cordeiro de Deus. No capítulo 1, João já havia o apresentado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é só o Cordeiro, ele é o profeta. Ele não é só o que veio morrer, ele é o que veio ensinar. Os homens querem apenas os milagres. Jesus quer instruir o seu povo. O povo de Deus perece, irmãos, por falta de doutrina, por falta de conhecimento. Mas poucos são os que querem ouvir a instrução da palavra até hoje. Aqueles que prometem, você vai receber tal bênção, você vai receber um cheque, você vai receber amanhã a pessoa que vai mudar a sua vida. Então, esses que prometem esse tipo de coisa, eles falam qualquer bobagem e as pessoas estão prontas ali a dizer amém, amém, amém. Mas basta você tentar fazer uma instrução mais profunda
e os homens não estão dispostos a ouvir. O Cordeiro de Deus é o profeta de Deus. E se ele é profeta, nós devemos nos assentar para ouvi-lo. Verso 5 diz: então Jesus, erguendo os olhos, vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele é o Cordeiro, ele é o profeta, mas ele é também o sacerdote. Ele é o que provê aquilo que o povo precisa diante do Senhor. Ele leva as causas do povo ao Senhor. Veja, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo. Ele se senta no monte para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a característica do sacerdote começa a aparecer. Ele vai levar as causas do povo a Deus. Cristo não é um professor sem compaixão. Não é um professor que fala e manda todo mundo ficar calado e não considera a situação dos seus ouvintes. Há uma discrepância muito grande, geralmente acontece no meio da igreja. Você tem algumas igrejas que têm uma belíssima instrução, mas não tem nenhum apego com as dificuldades e os problemas das pessoas no dia a dia. São pastores muito bons na hermenêutica, exegese, na pregação, são maravilhosos. Mas você não pode chegar perto dele. Existem aqueles que estão sempre na sua casa, mas não tem o que lhe instruir no domingo. Cristo, ele é aquele que instrui, mas instrui com misericórdia. Ele olha para a multidão, ele vê a situação da multidão, e o coração dele já palpita. O que é que essas pessoas vão ter para comer? As pessoas que nos ouvem, irmãos, elas têm fome. Fome da palavra, fome física. Muitas delas. E é por isso que a igreja nunca deve perder esse equilíbrio. Não é barganhar, tome o pão para que me ouçam que eu lhe dou o pão. Não. Mas é considerar que no nosso meio existem pessoas necessitadas. Nós não somos como Cristo, que olhamos para a multidão e enxergamos. Ele é Deus. Nós não somos deuses. É por isso que ele deixou a junta diaconal. É por isso que ele deixou a visitação. Nunca feche a porta para a junta diaconal. Não seja orgulhoso, irmão, se você estiver precisando. Porque Deus pode estar olhando para você e tendo compaixão e você trancando a porta para Ele. E o que instrui é o que alimenta. Ele também é o provedor das nossas necessidades. Mas a pergunta que ele faz é estranha e até, dentre todos os discípulos que estavam ali, escolhe um. Veja, o texto diz claramente aqui, veja. Vendo a multidão, a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Por que ele se dirige a Filipe? São muitas teses, mas a mais simples de todas, e geralmente a mais simples é a que a gente deve preferir. Filipe foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Cristo. Ou seja, Filipe viu todos os milagres do ministério de Cristo. Acompanhou tudo. Ou seja, Filipe já estava treinado a respeito do poder de Cristo. Filipe era próximo de Cristo. Então é justamente por isso que a pergunta é feita: onde nós vamos comprar? A resposta correta de Filipe seria: Senhor, para que comprar? Talvez, né? Seria uma resposta correta. A segunda, porque Cristo nem sempre fazia milagre, né? Você vê quando ele foi ao poço se encontrar com aquela mulher, o texto diz que enquanto ele estava ali no poço com a mulher samaritana, os discípulos tinham saído para comprar alimento. Então, assim, para aqueles que pensam que Cristo, quando tinha fome, ele fazia um abracadabra e aparecia pão, não era assim. Ele era um homem, ele vivia como homem. Ele precisava comprar, ele precisava ter dinheiro. Então a pergunta é pertinente. Onde nós vamos comprar? Não é nem como, é onde. E aqui é um teste que ele está fazendo a Filipe.
Porque não é uma dúvida de Cristo. Observe que o narrador, que é onisciente, nos explica isso. Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, Cristo sabia o que iria fazer, mas ele pergunta a Filipe, porque ele queria experimentá-lo. Cristo já fez isso algumas vezes aqui no Evangelho de João. Ele fez isso lá no comecinho, quando ele fala a respeito do templo, e ele disse: se derrubarem o templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Como? É impossível. Mas ele estava falando sobre o seu próprio corpo. Ele testou Nicodemos, ele disse: Nicodemos, necessário é que o homem nasça de novo. E Nicodemos disse: eu não estou entendendo, Senhor. Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemos não passou no teste. João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Ele diz: me dá água para beber. Ela diz: como é que tu, sendo homem judeu, vem falar comigo, sou mulher samaritana? E aí começa a desenrolar ali toda a conversa. Até que o Senhor diz: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca me daria água, você pediria água e beberia dessa água. Aí ela disse: veja só que homem maravilhoso. Todo dia eu tenho que vir aqui nesse poço, pegar água, fazer força. Senhor, dá-me de beber dessa água, para que nunca mais eu tenha que voltar aqui. Também não passou no teste. Agora a multidão está ali e ele separa Filipe, alguém que tinha visto todos os seus milagres, e diz: Filipe, como é que a gente vai encontrar comida para todo esse povo? Já pensou nisso, irmãos? Eu não sei qual é o salário que você recebe no final do mês. Mas o que, via de regra, nós brasileiros passamos é que a gente olha para o salário assim e diz: o mês é comprido demais para ele. Se tivesse 10 dias, talvez desse. Agora, 30 é complicado. E você olha para aquele seu contra-cheque ali, ou para a arrecadação da sua empresa, a maioria dos irmãos passa isso. E você compara com as contas que você tem para pagar e diz: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não estou falando aqui para a pessoa que esbanja dinheiro, eu não estou falando isso. Estou falando para os irmãos que têm vida simples. E os irmãos aqui têm vida simples. E nós passamos por isso. Essa é a pergunta que nós nos fazemos. Será que é possível o Senhor nos sustentar esse mês com esse dinheiro? Será que eu vou passar o mês com esse dinheiro? Que resposta você dá para o Senhor? Existem aqueles que têm mais, recebem mais e temem. Existem aqueles que ganham um salário mínimo e, obviamente, também temem. Sabe por quê, irmãos? Porque o problema não está no teu contra-cheque. O problema está no teu coração. O Senhor há de nos fazer passar mais um mês. E sabe por que eu sei disso? Porque Ele fez você passar o mês passado. Hoje é dia 3 de outubro. Eu conversei hoje à tarde com o meu irmão, ele vive negócio, comércio, essas coisas, ele tem muito amigo dessa área. E ele disse que muita gente, todos os amigos dele, passaram muita dificuldade em setembro. Mas esse povo todo passou e comeu e está aí vivo. Se eles que não creem em Cristo passam, por que nós temos tanto medo, irmãos? A pergunta é um teste. O teu contra-cheque é um teste. As tuas contas, se forem simples, é um teste. Será que eu vou passar? E o que o narrador diz no verso 6 é interessante. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Porque essa pergunta que você se faz é um teste. Mas Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe como Ele vai fazer para você passar outubro. Mas mesmo assim Ele nos testa. Quem vive mais assim a vida real mesmo, por exemplo, o comerciante, o cara que tem um pequeno negócio, só sabe o que é isso quem já teve um CNPJ nas suas costas. Só. Todo mês é uma angústia. Vai dar, não vai dar. Tem problema maior, que não é só sua casa, não. Você tem responsabilidade sobre 20, 25, 30, 40. Quantos funcionários você tem? São tantas famílias que vão depender de você. E aí pode afastar do seu pensamento aquela ideia socialista do nosso país que diz que o patrão não está nem aí para funcionário. Irmãos, a maioria dos patrões não dorme à noite com medo do dia 30. Não dorme. O que é que eu vou fazer? E Cristo diz também para os patrões: eu sei o que eu vou fazer. Mas mesmo assim eu lhe testo. A soberania de Deus é algo maravilhoso, irmãos. Descansar na soberania de Deus. Porque Ele sabe o que está fazendo. E Ele não sabe só o que está fazendo, Ele sabe o que vai fazer. Essa é a diferença entre Deus e o homem. Uma das grandes diferenças. É que o homem só consegue trabalhar com o aqui e agora, com as circunstâncias que nos foram dadas. Essa é a nossa realidade. Deus sabe estas circunstâncias, todas as circunstâncias que estão ligadas a essa, as anteriores e as posteriores. Mas não apenas sabe. Porque se ainda você soubesse de tudo isso, você ainda não era Deus. Porque Ele sabe e as controla. Ele sabe o que vai fazer. Isso faz toda a diferença. Então o texto continua no verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E Filipe parece que é engenheiro aqui, ou economista, não sei o que ele é, ele vai logo para o número. Ele olha para a multidão, faz a conta. Espera aí, esse povo aqui, para comprar, que foi a pergunta de Cristo, tem que ter no mínimo 200 denários. 200 denários, né? É difícil você fazer conversão para real, mas seriam 200 dias de trabalho. Mais ou menos 8 meses de trabalho de um trabalhador. Isso é muito dinheiro. Então, se considerarmos que Judas Iscariotes, o tesoureiro, tinha esse dinheiro da igreja, se considerarmos isso, eles iam à falência na mesma hora. 200 denários era muito dinheiro. A igreja nunca foi de ter muito dinheiro ali no primeiro século. Se considerarmos como possibilidade de arrecadação, como é que você vai arrecadar ali no meio daquelas pessoas? A maioria que era pobre. Estava com fome, porque era pobre. Então, o que Filipe está dizendo no final das contas é impossível. É o que a gente diz, é impossível. Passar esse mês não vai dar. Tem muita conta para pagar. Aí entra um outro personagem na história, verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E aí aquele cara é otimista, entre aspas, né? Um já fez a conta e disse: não dá. Matematicamente impossível. Aí André diz: mas tem um aqui, tem um rapazinho. E a palavra que é usada é um jovem. Coitado do jovem, ninguém sabe o que ele estava fazendo ali, né? Ele estava com os pãezinhos dele, o peixe bem caladinho, e alguém descobriu. E tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixinhos, vamos lá falar com ele. Mas aí André já dá a sua impressão. Olhe, isso não é nada para esse povo. É para que você está falando, né? Para que você está falando, meu? No meio de tanta confusão, aparece alguém que tem um pouco. Em vez de a gente se alegrar, a gente diz: mas isso aí não vai dar para nada, não.
Eita, que pessimismo é o nosso, irmãos. Quantos Andrés existem no nosso meio? Não, isso aí é pouco demais. Isso é pequeno demais. Isso aí só vai dar para 10 dias. Isso aqui só dá para 8 dias. Isso aqui só dá para 3 dias. Deus te mandou uma bênção e você recebe assim. Há 2 minutos você não tinha nada. Você tinha uma multidão com fome e nada para dar. Nem tinha como comprar. Aí aparece um rapaz, ninguém sabe de onde, com 5 pães e 2 peixinhos. Era para André ter dito, ó, veja aqui, já tem alguma coisa para a gente comer. Não vai dar para nada. Se identificou com André, né? Pois é. Nós somos assim, irmãos. Não vai dar para nada. É muito difícil. É muito complicado. Olha, pastor, o senhor não sabe. Se o senhor imaginasse como é a minha vida, começa a contar uma série de desgraças para dizer, não adianta. Você está com um problema, aí você vem pedir aconselhamento. Aí o pastor diz, olha, tem isso aqui. Não, mas isso não dá certo. Porque isso. Não, mas tem isso aqui. Nada dá certo? O que é isso que está na sua vida? Deus fechou todas as portas, você não tem como dar certo. Pare de ser como André. Isso é um absurdo, irmãos. Quantas coisas grandes começaram do pouco? Quantas pessoas foram alimentadas com pouco? E quantos não desdenharam do pouco? Ele continua dizendo, verso 10, disse Jesus, respondendo a André, fazei o povo assentar-se, pois havia ali, naquele lugar, muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aí ele agora vai explicar o porquê da preocupação, né? 5.000. 5.000 é muito, né? Mas não era só 5.000, não. O texto fala de 5.000 homens. Sabe por quê? Crianças e mulheres não eram contados. Então você pode botar pelo menos, multiplicar esse número pelo menos por 3. Isso numa família moderna, né? Porque numa família da época, provavelmente muito mais. Mas tinha pelo menos 15.000 pessoas ali para serem alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. Um disse, não tem condições matemáticas. O outro disse, até encontramos um pouco de pão e de peixe, mas não é nada para a quantidade de pessoas. Jesus não responde ninguém. Ele nem censura Filipe e André. Ele só diz assim, mande o povo se assentar. É fantástico o modo como ele manda se assentar. Essa história é a única história que é contada em todos os evangelhos. Os 3 sinóticos mais João. Né? João tem um objetivo aqui, que é preparar para o sermão de Cristo depois. Mas veja, Marcos explica esse texto lá em Marcos capítulo 6. Veja o detalhe que Marcos nos traz. Marcos 6, verso 40. Nessa cena do assentar-se. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. O negócio foi organizado. Ele pegou, tinha 15.000. Como é que você vai contar? Então, reparte, grupo de 100, grupo de 50. Então, os montinhos foram se chegando ali, 100, aí eles começaram a contar. Deu 5.000 homens, só homens. Agora a gente vai começar aqui a trabalhar. Manda todo mundo se sentar. Mas peraí, não era para comprar? Não era para dividir? Não. Sentem. Irmãos, isso essa cena especialmente é fantástica. Isso equivale a vá no mercado. Isso equivale a pegue o dinheiro no banco e vá às compras. Sentem e esperem. É possível que Deus te dê, e eu rogo ao Senhor que isso aconteça. Sempre ter condições de ir ao mercado e comprar. Mas é possível também, muitos já passaram por isso, irmãos, de ter que se sentar e esperar
chegar o alimento. Não tem emprego, não tem serviço nenhum para fazer, mas tem fome. E Cristo diz: sentem-se que eu vou alimentá-los. Muitas famílias provam disso. E aqui pelo menos 15.000 provaram. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Mas não é assentar de qualquer forma, não. Essa informação não passa desapercebida. Muita relva, um tipo de plantação que é baixa e é muito macia. Você senta macio. Então, assim, ele vai sentar o povo para alimentá-lo e vai dar conforto ao povo. Eles estavam com fome e cansados, e o Senhor, preocupado com eles, dá assento para que eles descansem. E continua: assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ele toma o pão e dá graças. Maravilhoso isso, irmãos. Ele nunca tomava uma refeição sem agradecer. Eu fico pensando, o que é que dá na cabeça de um crente que come sem orar ao Senhor? O que é que acontece na tua cabeça? Porque indiretamente o que você está dizendo é o seguinte: isso aqui eu não preciso agradecer porque fui eu que trabalhei mesmo, eu não preciso lembrar de ninguém. Mas é necessário agradecer todas as vezes que você come, porque é dádiva do Senhor. Cristo nos ensina isso. Ele deu graças e distribuiu entre eles. Como é que ele fez? Ele tinha 12 discípulos. Então ele partia e entregava para o discípulo. O discípulo pegava a parte e saia distribuindo naqueles grupos de 100 e de 50. Onde aconteceu o milagre da multiplicação, não me pergunte. O fato é que todo mundo comeu o quanto queria. Mas o detalhe é: quem alimentou o povo? Quem estava sentado não recebeu diretamente da mão de Cristo. Recebeu dos discípulos. Mas a quem você iria agradecer? Aos discípulos ou a Cristo? Se você está sentado para receber algo e você diz assim: não quero receber da junta diaconal. A junta diaconal é a mão de Cristo dentro da igreja. Não quero receber nada de um irmão. A mão do irmão é a mão de Cristo dentro da igreja. Se você se assentou, é porque você precisa. Se você precisa, quando Deus manda, Ele usa pessoas para isso. É uma bênção muito grande, irmãos. Você ser usado e você receber daqueles que são usados. Isso acontece, por exemplo, na ceia do Senhor. As mãos que entregam o pão e o vinho são as dos presbíteros. Mas o pão não procede de mim nem deles, o pão procede do alto. E o que vocês recebem é o corpo e o sangue de Cristo representados ali. São as bênçãos que procedem dele mesmo, entregues pelos seus discípulos. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ali haviam pessoas mais ricas e mais pobres. O texto disse: todos receberam pães e peixes. Sabe por quê? Porque Cristo não faz distinção da alma do rico para a alma do pobre. Ele distribuiu pão e peixe. Ele não deixou ninguém comendo pão seco. Comeu pão e comeu peixe. Quanto eles comeram? Pedacinhos? Não. O texto diz que eles comeram e comeram a fartar. Porque as bênçãos do Senhor não são minguadas, meus irmãos. O que o Senhor tem para nos abençoar na nossa casa não é minguado.
Ele deu pão a fartar, peixe a fartar. E sobrou. O texto vai dizer depois que sobraram 12 cestas de pães. Como é que pode uma coisa dessa? Eles comeram, se fartaram, e depois o que sobrou, porque aparentemente alguns pegaram mais do que precisavam. E aí sobrou. Aí alguém pode dizer, mas se Jesus deu uma vez, ele vai dar quantas vezes precisar. Então, esse resto aí não precisa pegar, não. Ele diz que deve ser recolhido. Veja, ele não recolhe antes de todos se fartarem. Cristo não puxa o prato e diz, tá bom. Ele deixa você comer até se fartar. Mas depois, ele não deixa nenhuma migalha ser perdida. As bênçãos de Deus não podem ser desperdiçadas, irmãos. É um grande pecado, sim, você colocar alimento no seu prato e não comer, deixar aquela sobra ali. Porque muitas pessoas estão com fome. Mas nós estamos falando não apenas disso. As bênçãos que Deus te dá, tua família, tua casa, teu trabalho, tua igreja, não podem ser desperdiçadas. Deus te dá banquetes aqui nessa igreja, pregação da palavra sempre genuína. E você está aqui com a cabeça lá na segunda-feira. Sabe o que é isso? Pegar as sobras de uma mesa farta e jogar para os animais. Henry diz, aquilo que foi dado como alimento ao homem não pode ser entregue aos animais. Não é alimentação própria para os animais. Se você despreza aquilo que Deus te dá, você está desprezando aquilo que só o homem pode se alimentar. Ele manda recolher o que sobrou para que nada se perca. E aí no verso 13 ele diz, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta que viria ao mundo. Eles chegaram a uma conclusão correta. Cristo é o profeta. Ele se assentou para ensinar. Eles ouviram o ensino, mas eles não absorveram a mensagem. Porque o verso 15, que faz a transição, diz, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. O fato de alguém dizer e reconhecer que Cristo é profeta não quer dizer que ele recebeu como Messias. Alguém pode dizer assim, olha, a pregação é verdadeira. Isso que está sendo falado aí é a verdade. Eu não tenho como contrapor, não. É verdade. Esse povo aí está certo. Mas eles estão aqui só para ter os benefícios passageiros do pacto. Eles querem ter a aparência do cristianismo. Eles querem ter um lugar para ir no domingo. Eles querem se relacionar com boas pessoas. Querem ter amigos confiáveis. Querem que os seus filhos tenham amizades com pessoas de moral elevada. Eles querem ter toda essa aparência externa que só o cristianismo pode dar. Mas eles querem o cristianismo sem Cristo. Eles querem as bênçãos passageiras sem o Deus eterno. Tudo isso, irmãos, tudo isso não faz sentido nenhum sem você reconhecer Cristo como teu Senhor. Cristo não é político populista que veio aqui para te dar aquilo que você quer hoje. Se você chegou para cá pensando nisso, perdeu o seu tempo. Cristo não é populista. A ponto de começar com a popularidade lá em cima, quando ele dá pães e peixes aos homens, e terminar lá embaixo, quando ele começa a falar das implicações disso no reino. Se você tem procurado a igreja
buscando essas coisas passageiras, não perca o seu tempo. Arrependa-se dos seus pecados e receba Cristo como Ele é. Sabe por quê? O Senhor pode te dar tudo isso, todas essas coisas materiais, mas você nunca vai ser satisfeito. Sabe por quê? Porque coisas materiais não podem satisfazer seres espirituais. Isso é óbvio. Uma casa grande não vai satisfazer uma alma vazia. Uma conta cheia de dinheiro não vai preencher o vazio de um coração que não tem Cristo. Não pode. A única coisa que vai satisfazer o teu coração nem é pão, nem é casa, nem dinheiro. É se você receber Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Se você recebê-lo, Ele promete, nunca faltará o pão para o justo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir ao presbítero Luciano, por favor, que ore agradecendo a Deus pela palavra. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e nos dado, ó Deus, dia após dia o pão. Sem dúvida, o Senhor tem cuidado dos nossos corpos, não nos deixando faltar nada, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Pai bondoso, cuidadoso. Isso é uma coisa patente nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado o pão a fartar. Nós temos recebido muito mais, ó Deus, do que nós precisamos. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que na medida em que o Senhor nos dá o pão que sustenta o corpo, o Senhor nos livre de te adorar, de te glorificar e de te buscar, Senhor, somente por conta disso. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, pela tua palavra, opere poderosamente nos nossos corações, Senhor, para que cada dia sejamos mais espirituais, Senhor, mais desejosos de comer o pão que desce do céu, que é o teu Filho, Senhor, que é verdadeira bebida e verdadeira comida, Senhor. Que nós possamos a cada dia te buscar mais e mais por causa da palavra que sai da tua boca, Senhor, que nos dá a verdadeira vida que recebemos em Cristo, Pai. Livra-nos de sermos carnais e de atentarmos somente para as coisas desse mundo, mesmo as que são lícitas, Pai. Mas que nós tenhamos sempre fitos os olhos nos céus e te adoremos, ó Deus, em primeiro lugar por quem tu és, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o Senhor, ó Deus, nos resgatou para que nós, do nosso pecado, para que nós não fôssemos, ó Deus, como esses homens que buscavam o Senhor pelos benefícios desta vida, Senhor. Mas nós queremos ser como o teu filho, Deus, que tem por comida e bebida, por prazer, Senhor, fazer a tua vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de a cada dia nos satisfazermos mais em fazer a tua vontade, Senhor, de fazer aquilo que é reto aos teus olhos, de nos alegrar, ó Deus, de escutarmos da tua boca de que somos filhos em que o Senhor se apraz, porque nós seguimos as pisaduras de Cristo, que mesmo privado, ó Deus, da glória que tinha no céu contigo, sujeito a todas as dores, os sofrimentos, as faltas desta vida, Senhor, as quais nós também estamos acometidos. Ele se alegrava antes de mais nada em fazer a tua vontade, Senhor. Nos dá a graça de sermos como Ele, sempre fiéis a Ti, seja na privação daquilo que os nossos corpos precisam, seja, ó Deus, na fartura. Que ter o Senhor como a nossa maior riqueza, como o nosso maior bem, seja uma verdade constante e perseguida nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.